Bom, antes da gente mergulhar de cabeça no material de hoje, eu queria deixar um convite super especial para quem está acompanhando a gente. Ah, fundamental. É sempre bom lembrar. Pois é, o pessoal que curte as nossas análises precisa se inscrever no canal. A ideia é que não é só jogar informação, mas fortalecer de verdade essa comunidade de soldados cristãos, sabe? Criar uma rede de apoio mesmo, pra gente aprender junto. Exatamente, porque ninguém sobrevive sozinho no front. E falando nisso, o nosso mergulho de hoje é justamente sobre essa realidade. O material base se chama Soldados em Tempo de Guerra. Que é uma análise daquele texto clássico de Efésios 6, né? Isso, capítulo 6. E olha, é um conteúdo que já começa dando aquele tapa na cara, quebrando uma ilusão que a gente alimenta todo dia. Nossa, total. A gente tem essa expectativa meio inocente de que a vida vai ser um passeio no parque, uma linha reta, sem solavancos. É. Mas a realidade está muito mais para um campo de batalha cheio de mina terrestre. E o mais chocante é o contexto histórico disso. O apóstolo Paulo não escreveu essas diretrizes tomando um café numa varanda, sabe? Pois é, ele estava acorrentado, numa prisão romana. Exato. Ele estava lá, preso, e mesmo assim não via a galera como turista existencial. Ele enxergava todo mundo como soldado em serviço ativo. E o que torna essa análise de hoje tão urgente é entender como esse ambiente de guerra funciona. Porque a sociedade moderna bombardeia a mente da gente 24 horas por dia. É meia-verdade pra cá, indignação pra lá. E um desânimo que paralisa, né? Com certeza. O grande erro tático de quem está ouvindo a gente agora, muitas vezes, é confundir paz com a ausência de tiroteio. A guerra que o texto descreve não usa pólvora. É uma guerra silenciosa. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que a gente se defende de um ataque que não faz barulho? Esse é o ponto. A gente precisa de 3 coisas básicas que as fontes de hoje detalham super bem. Discernir o inimigo, vestir o equipamento certo e achar o combustível que faz a máquina não parar. Então vamos começar pelo básico, porque não adianta nada puxar a espada se você não sabe para onde apontar, certo? Nossa, sim. E é aí que o material aponta um erro de cálculo colossal que a humanidade comete. Que é achar que o inimigo é o cônjuge, né? Ou o vizinho, ou aquele chefe que enche a paciência o dia todo. Exatamente. E sendo bem honesta, faz todo sentido psicológico a gente agir assim. Nós somos criaturas visuais. A gente precisa de um alvo com CPF. É muito mais fácil focar a raiva no colega de trabalho. Mas o texto de Efésios é disruptivo demais. Ele diz com todas as letras que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, lutar contra pessoas é desperdício de munição. É atirar para o lado completamente errado. As fontes mostram que o adversário real é composto por forças espirituais invisíveis. E o texto usa a imagem de um leão rugindo, que estuda o alvo esperando uma rachadura no muro. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do advogado do diabo rapidinho. Vai lá. Dizer que a luta não é contra carne e sangue parece super poético. Mas e quando alguém sofre uma injustiça pesada? Tipo, uma calúnia no trabalho. A dor é real. Como que a pessoa simplesmente ignora o fulano de carne e osso e foca numa força invisível? Ah, essa é a grande armadilha. Não significa ignorar a injustiça ou não buscar os seus direitos. O lance é entender quem está manipulando o tabuleiro. Como assim? Pessoas movidas por ego ou maldade são só os instrumentos. São o palco. Se você destrói a arma do oponente, mas não desarma quem está segurando a arma, o tiro continua vindo. Caramba! Se a pessoa gastar a vida lutando só contra quem ofendeu, o ressentimento apodrece ela por dentro. E esse era o objetivo do leão desde o início. Nossa, isso vira o jogo completamente. O ataque é desenhado sob medida para cada um, né? A gente vê nos exemplos do texto que não é um pacote genérico. Ah, com certeza. Pensa no rei Davi e no apóstolo Pedro. Eles caíram, mas por brechas totalmente opostas. Pois é, eu acho o caso de Davi fascinante. O cara era o maior guerreiro da época, matou gigante, liderou exército, e aí ele cai justamente quando não estava na guerra. É um estudo de caso sobre vulnerabilidade. A queda dele não foi no calor da batalha, foi num entardecer super monótono. Ele estava ocioso no palácio quando deveria estar no fronte. Brecha dele não foi o medo, foi o conforto e a luxúria. Exato. O inimigo leu o ambiente e atacou no tédio. Já o caso de Pedro precisou de uma engenharia totalmente diferente. Pedro era o cara impulsivo, que sacou a espada.
Uhum. Ele jamais cairia por covardia passiva. A brecha de Pedro era o orgulho. Aquela autoconfiança de dizer, todo mundo pode te abandonar, menos eu. E ele ruiu por causa de uma simples pergunta de uma criada, né? É assustador pensar que o algoritmo desse ataque é tão preciso. É cirúrgico. Para um profissional brilhante de hoje, a armadilha pode ser arrogância. Para um jovem, pode ser aquela ansiedade crônica por se comparar o tempo todo na internet. E a genialidade disso é que nunca chega com som de trombeta. É aí que o material de hoje traz aquela metáfora incrível do cavalo de Troia. Nossa, essa ilustração é perfeita. Qual era a tática em Troia? Os gregos sabiam que se continuassem batendo de frente nos portões, iam perder. Então eles ofereceram um presente. É a pura infiltração pelo consentimento. Sim. Não foram os gregos que quebraram a porta, foram os próprios troianos que, achando que estavam arrasando, puxaram a destruição para a sala de casa. E trazendo isso para a nossa cabeça hoje, o cavalo de Troia é aquele hábito super inofensivo. É ficar rolando a tela do celular por horas, comparando a própria vida com a dos outros. Uhum. Ou aquele pequeno desvio ético no trabalho que parece inofensivo. Exato. A gente acolhe a ideia, coloca no centro da mente e quando a noite cai, o estrago começa. É por isso que as fontes citam o teólogo J.C. Ryle. Ele é categórico a dizer que não existe período de desmobilização para o cristão. A guerra é todo dia, né? Todo dia. Quem acha que não está em guerra já abriu a porta para o cavalo de madeira e já está ajudando a decorar a sala com ele. É duro ouvir isso. E se o ataque é tão focado na mente, força de vontade bruta não serve para nada. Não mesmo. É como tentar impedir um hacker experiente usando um cadeado de bicicleta. É outro nível de sistema. E é aí que entra a transição para o maquinário pesado de defesa, a famosa armadura de Deus, lá do versículo 14 ao 17. Isso, aquele guarda-roupa celestial. O que me chama a atenção é que não começa com capacete ou escudo. A primeira peça é o cinturão da verdade. E um cinto parece a coisa menos letal do mundo. Por que começar por ele? Para entender, a gente tem que olhar para a engenharia militar de Roma. Aquele cinturão, o cingulum, não era para segurar a calça. A armadura romana pesava uns 20 quilos. Caramba, tudo isso? Sim. Se ficasse só nos ombros, o soldado colapsava de fadiga em 10 minutos. O cinturão distribuía todo o peso para o quadril, que é o centro de gravidade. Então, trazendo isso para a saúde mental e espiritual de hoje, a verdade não é só não mentir. Não, de jeito nenhum. A verdade objetiva é o eixo que distribui o peso da vida. Num mundo onde a galera diz que tudo é relativo e inventa a narrativa para tudo, quem tenta segurar a pressão só no próprio ombro, surta. Entra em colapso total. O cinismo toma conta, né? A verdade é o que te mantém de pé na confusão. E logo depois do cinturão vem a couraça da justiça. Que protege os órgãos vitais, especialmente o coração, que na época representava todo o caráter e as emoções da pessoa. Agora, eu preciso confessar uma coisa. Essa ideia de vestir a justiça sempre me soou um pouco como um fardo. Como assim? Sendo bem honesto, o ser humano falha muito. Se o cara acorda irritado, dá fechada no trânsito, é meio egoísta em casa, como é que ele veste a justiça? Parece hipocrisia, sabe? Eu te entendo perfeitamente. E se a gente estivesse falando da nossa própria justiça, seria a receita certa para depressão profunda. Né? Porque a nossa justiça é toda furada. Exato. Mas a sacada genial do texto é que essa couraça é, digamos, uma armadura alienígena. Ela vem de fora. Não é a nossa moralidade frágil. É a justiça perfeita de Cristo que é emprestada pra gente. Nossa, isso tira um peso enorme das costas. E tem mais. Uma das táticas do inimigo invisível é atuar como promotor de justiça. Ele é o acusador. Ele pega as tuas piores memórias e fica jogando na tua cara. Olha o que você fez ontem, você não presta pra nada. Isso. E se você tentar se defender dizendo, mas eu até que sou uma pessoa legal, a couraça fura na hora. Porque no fundo a acusação é real, a gente erra mesmo. Mas se o coração está coberto pela justiça de Cristo, o dardo bate no metal e cai. Exatamente. A defesa não é o teu currículo moral, é o mérito inabalável de quem te salvou. É o fim absoluto daquela ansiedade de ter que provar o teu valor todo dia. Que alívio. E falando em defesa, a gente não pode esquecer do item mais famoso, que é o escudo da fé.
O texto fala de dardos inflamados, e a palavra fogo aí é muito de propósito, né? Com certeza, o fogo não quer só perfurar, ele quer espalhar, quer causar pânico de dentro para fora. É aquele pensamento de inveja que começa pequeno e queima tua cabeça o dia todo. Ou aquela dúvida súbita de madrugada. E para apagar isso, a gente precisa olhar de novo para Roma. O escudo não era aquele redondinho de madeira. Era uma peça maciça, do olho até o joelho. E o formato retangular era para encaixar nos escudos dos lados. A famosa parede de escudos. A formação tartaruga. Cara, essa é a maior epifania que o material traz. Por quê? Porque a gente tem essa idolatria ocidental pelo herói solitário. Aquele lobo solitário que vai resolver tudo no peito. Mas na infantaria real, quem sai da formação morre rápido. Morre nos primeiros minutos. A fé descrita em Efésios não é um guarda-chuva individual para a tempestade. Ela é comunitária, né? A eficácia máxima é quando o meu escudo gruda no seu. É o fim desse mito de independência espiritual. Imagina o soldado cansado, o braço esquerdo dele começa a ceder com o peso do escudo. Se ele tá sozinho, ele toma uma flechada na hora. Mas na formação tartaruga, se o escudo dele desce, o escudo do parceiro do lado já está sobreposto, cobrindo o ponto cego. Ou seja, quando a minha fé fraqueja e o meu braço cansa, é a convicção de quem está ouvindo a gente agora, ou de alguém da comunidade que me protege até eu recuperar o fôlego. Isso é lindo demais. É uma beleza muito prática, mas aí vem o problema logístico. Qual? A armadura é pesada, o escudo é gigante. Se a pessoa lá dentro não tiver energia, tudo desaba. Qual é o combustível que move o soldado? O material deixa muito claro. É a oração como energia vital. E o apóstolo Paulo traz um paradoxo aqui que quebra a nossa cabeça. Quebra total. Vamos lembrar, o cara tá preso, passando frio, com chance de perder a cabeça num julgamento. O instinto humano gritaria para ele usar toda a rede de oração para quê? Para ser solto, né? Tipo, orem por mim para Deus abrir essas portas e mudar o juiz. Mas ele pede o oposto. Ele pede coragem, intrepidez. Ele quer força, não para fugir da cadeia, mas para continuar pregando mesmo estando lá dentro. Ele subverte a nossa lógica moderna. A gente usa a oração como controle remoto, para mudar a temperatura do ambiente. Mas a verdadeira oração altera o clima interno. Ela estrutura a alma para suportar a pressão externa. E o material até resgata aquela imagem de Moisés no monte. Ah, sensacional. Moisés lá no alto, com as mãos levantadas. Enquanto a mão estava no alto, o pessoal vencia a guerra lá embaixo. A mão cansava e caía, o inimigo avançava. A conexão perfeita entre a trincheira aqui na terra e o canal direto com o céu. E o que me deixa muito incomodado, sabe, é porque a gente insiste em tratar a oração como um botão de emergência. Como assim, botão de emergência? Sabe a caixinha do extintor de incêndio? Quebre o vidro só no desespero. A gente gasta o próprio dinheiro, os contatos, o intelecto. Quando dá tudo errado, a gente suspira e diz: ah, agora só resta orar. Por que a oração não é o primeiro passo? Eu sou suspeita para falar, mas acho que a resposta é orgulho. O ser humano tem uma arrogância crônica de achar que tem as rédeas de tudo. A gente se acha autossuficiente. Total. E se ajoelhar exige confessar que a gente falhou, que o nosso intelecto não dá conta do cavalo de Troia. É por isso que o material cita John Wesley. Aquela frase pesada dele, né? Essa mesma. Deus nada faz a não ser em resposta à oração. É porque a oração não é poesia de olho fechado. Os teólogos chamavam de o suor da alma. Nossa, o suor da alma. Isso muda a oração de um misticismo passivo para um treino de alta intensidade. E para quem está acompanhando a gente tentar organizar tudo isso, o texto de Efésios parece sugerir 3 ordens de marcha, 3 verbos bem diretos. O primeiro é discernir. Tem que rasgar a cortina e parar de brigar com pessoa de carne e osso. O alvo é o outro. O segundo é preparar. Vestir todo o equipamento, a verdade objetiva, a couraça da justiça de Cristo e sempre encaixar o escudo no irmão do lado. E o terceiro verbo? Depender. É suar a alma em oração. Não só para evaporar os problemas, mas para ter envergadura para aguentar o tranco.
E isso nos traz para uma provocação final bem desconfortável que as fontes deixam no ar. Manda bala. Se o apóstolo Paulo, que era um gigante intelectual que curava as pessoas, sabia que precisava desesperadamente de oração e armadura para sobreviver à semana dele... Como que a gente se acha no direito de tentar sozinho? Exato! Quão arrogante é o homem de hoje! A gente fica ofendido com mensagem de WhatsApp, vive anestesiado por rede social e ainda acha que pode vencer a guerra invisível só com a própria cabeça, sem dobrar o joelho. É a ilusão perfeita. A gente dorme abraçado com um cavalo de Troia, achando que a tranca da porta de casa está nos protegendo. Sendo que o terreno da mente está em disputa o tempo todo. Pois é, a grama verde do parque no domingo de manhã engana muito bem, mas debaixo da superfície o negócio é tenso. O convite para quem está escutando hoje é checar o equipamento e achar a parede de escudos mais próxima. As maiores vitórias acontecem no silêncio da trincheira mental, quando a gente sua a alma. Fica essa reflexão para martelar na cabeça durante a semana, pessoal, e até a nossa próxima conversa.